Hello, escorpião! Seja muito bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Cintia Abreu, sou terapeuta, taróloga, astróloga. E aqui no canal Se Inspire, tenho trazido as mensagens do tarô para todos os signos. Então aqui, especificamente, é para você que tem ênfase no signo de escorpião. Então é sempre aquilo, né? Sol, lua ascendente, dois planetas ou mais nesse signo, planetas pessoais também tem bastante ênfase. Então, se você percebe que ressoa, né? Para um pouquinho, faz a tua pergunta. O que não tiver aqui pode estar nos outros signos do zodíaco. E aí e o que não for, compartilha, né? Curta, comenta, compartilha, porque isso que ajuda bastante, dá bastante movimento no canal e ajuda o canal a crescer. Eu trago assim, o canal Se Inspire, ele é bem voltado terapeuticamente, né? Minha leitura é um tanto quanto terapêutica, faz aconselhamento, às vezes traz alguma situação que pode vir a acontecer. É, tem uma abordagem assim do que, né? O Se Inspire é isso, trazer a gente para um lugar de evolução, de conexão, né? De autoconhecimento. Então, assim, eu tenho aba meditações e outra coisa, eu fiz um vídeo bem legal ontem, tem coisas de astrologia também, sobre astrologia. Plutão entrou em Aquário, eu fiz um vídeo ali legal, falei quais signos são e quais os graus desses signos são mais atingidos favoravelmente, menos favorável ou de forma desafiadora, né? Menos favorável, mas a vida é cheia, né? De a gente começar a gostar dos desafios. E também eu peguei por ascendente. Se você sabe teu ascendente, principalmente você vai saber em qual casa do mapa astrológico que vai cair. E assim também fiz um recado do tarô para cada ascendente. Porque daí ali vai ser, a gente olha ali a abordagem das casas e eu tenho o recado do tarô. Vai lá, olha aquele vídeo, eu coloquei minutagem para você também ir direto no teu signo. Mas se eu fosse vocês, eu ouviria no começo, que ali eu falo essa abordagem dos graus, né, e tudo mais. Ok, gente? Então bora para a leitura, né, Scorpion? Bora para a leitura. Tem uma obra ali a mil aqui do lado, né? E além de tudo tá chovendo. Mas, gente, bora. Então, primeiro eu vou começar com o oráculo, anjos e ancestrais, maravilhoso. Vou começar com uma carta daqui, daí eu vou pro tarô e a gente vou entrando nessa. O tarô quer conversar, no que o tarô quer trazer. O tarô quer trazer aqui. Normalmente eu coloquei data para colocar as leituras, né, 2 por dia, mas às vezes eu não consigo seguir, não funciona assim, mas o que é minha intenção? Durante a semana vai ser colocado no canal os 12 signos, esse é o projeto, tá? Está sendo colocado, quando eu não conseguir, vou tentar seguir os dias, mas se eu não conseguir, você já sabe, ativa ali o sininho, porque vai entrar, tá? Às vezes atrasa um dia, 2 dias, mas vai entrar, nem vai até o próximo domingo ele pode entrar. Qual que é a energia? Eu vejo bastante tarólogo assim, que entra no movimento né, desse movimento intenso que acontece, tem a própria vida, tem as próprias energias e saber lidar com a própria mediunidade. De repente estou falando aqui com vocês, né, que sabem o que é essa energia psíquica. Por quê? Porque daí, às vezes, a mente se programa para fazer alguma coisa e acaba desrespeitando o próprio ciclo, o próprio fluxo interno. Então é necessário haver um respeito com relação à nossa própria energia. A gente também está se descobrindo dentre essas mensagens. Tem nosso trabalho pessoal e tudo mais. Então entendam, né, que nem sempre aquela regrinha que funciona tal horário, ela funciona na prática, né? E cada um se descobre aí. Eu já estou me liberando mas assim me comprometendo ao mesmo tempo, tá bom? Gente, olha, bora. Qual que é a energia principal aqui para Escorpião? A pacificadora. E aqui no meio cervo. Olha, a pacificadora é a principal. Abandone a necessidade de estar certo. Eu nem sei que animal de poder é esse que tá aqui atrás, né? Não sei, mas deve ter na carta que eu vou ler para vocês depois.
Linda ela, né, gente? Olha só, ela tá com um objeto na mão, um objeto de poder, tem esse animal atrás. Eu não li ela ainda, eu acho que eu não li, vou ler para vocês depois. E o servo confie e prospere. Bora para as energias. Pacificadora, né? Antes, a leitura anterior eu falou de abandonar a guerra, né? De se colocar num lugar de paz. Aqui também está falando de pacificação. Vamos ver, né? Do que se trata, o que essa moça indígena gostaria de conversar, de trazer. Aqui a gente está falando de paz, né? De abandonar e de estar certo. Às vezes a gente baixa as armas e não importa, né? Tá todo mundo certo. De um certo ponto de vista, o outro tá certo, e do outro ponto de vista, o outro tá certo, né? São pontos diferentes. E também ficar uma discussão mental aí, às vezes nem contribui, né, gente? Vamos lá. Olhar aqui. Qual que é a energia principal? O que Tarô quer conversar aqui com os... Opa, muita carta. Calma, Tarô. Devagar. Vocês estão rápidos, né? Ai, respira. Energia principal. As de espada. Rei de copas. Ó, energia principal a gente tá... Vai dar para terminar aqui. Energia de espadas está falando de uma abertura de consciência, uma ideia, uma comunicação, mas assim, olha a luz aqui, a energia de vocês, assim, é uma nova ideia, uma nova percepção, uma comunicação, mas é uma luz mental, tá? E aqui o Rei de Copas, engraçado, né? O Rei de Copas bem no desafio. O Rei de Copas fala de equilíbrio emocional. Ele está em paz. Esse aqui tem domínio das emoções. Ele sabe o que sente, reconhece e equilibra. Esse é o desafio. Equilibrar as emoções. Pensamento gera sentimento. Então, dependendo da percepção do pensamento que eu tenho, eu gero emoções. E aqui, Escorpião já pode se comprometer, né? Aqui está falando também de vocês meditarem, procurarem um espaço, né? Para pacificar a própria mente, que aqui também está falando disso. Pode ser relacionado a alguém, um rei de copas, né? Que pode ser uma energia feminina ou masculina? Pode, tá? Pode ser sim. O meu ré. Mais sobre isso, Tarô. Inconsciente. Uau. Consciente e inconsciente. Consciente, o mundo, inconsciente, o mago. Olha a energia base aqui. 2 arcanos maiores. Já vou descobrir. O mundo está falando que, né, você tá passando por um final de ciclo, uma conclusão. E aqui o inconsciente trazendo esse novo começo. Mas calma. Calma que ainda não. Calma que melhora. Lembrei daquilo que a gente sempre viu. Vamos ver o que mais. Calma que melhora. Olha, revolução, mudança, passado. Mudança de 180 graus. Future, a lua, só arcano maior, minha gente. A lua chama atenção, tá? Aconteceu alguns movimentos aqui antes, mudou toda uma situação, finalizando um ciclo na sua vida e você entrando num novo movimento, tá? E aqui também, assim, o novo movimento é o quê? O movimento da lua. É necessário aqui também, a gente está falando, portanto o mago quanto a lua falam de energias de manipulação psíquica, energética. Então, é bem interessante em que você esteja bem atento, atenta, tá? Sobre essas energias de manipulação aqui. Porque tem essa sombra do mago bem ali, né, no inconsciente. Vamos abrir mais e falar a respeito, né? Que podem ser situações ou pessoas na sua vida. A lua fala de incertezas, de dúvidas, de você se conectando com esse mundo psíquico aqui, tá? Vamos clarificar todas as energias e falar mais a respeito. 4 de paus.
10 de paus, ó, passado, a imperatriz e futuro. Meu Deus, que ventania. Cavaleiro de pentáculos, ao contrário. Louco. Deixa eu entender aqui. Primeiro lugar, Escorpião. Aqui a situação fala de uma finalização, fala de um final que você anda aqui de comemoração, tá? Acabou um ciclo, você está comemorando, finalizou. E é um final de uma situação, digamos, até uma conclusão de ciclo mesmo, então fala de assuntos kármicos, né? Então tem um final aqui, uma situação que concluiu. E essa situação que concluiu, né, que está falando dessa pacificação que aconteceu aqui, eu vou ler ainda sobre essa carta, tá? Aqui tem energias, para algumas foi finalizada aqui uma energia meio pesada energeticamente, que foi aqui sobre você, tá? Fez sobre, ou você que estava manipulando energias, alguma coisa assim. E aqui também é interessante perceber que no passado a roda da fortuna e a imperatriz. Então houve essa mudança aqui de perspectiva. Só que a imperatriz ela veio ao contrário. Então aqui a gente está falando de uma questão, a mudança que teve pode ter sim na vida financeira, mas também tem a ver com uma situação muito relacionada a uma pessoa, uma mulher, relacionada a uma situação com uma mãe, é relacionado também a um assunto de autoestima. Eu ainda tô pegando a linha das coisas aqui, porque para cada um é uma coisa, tá? Tá falando de pacificação. E no futuro tem a lua com o cavaleiro de pentáculos. É como se você tivesse buscando, encontrando com essa nova percepção que vem, esse movimento aqui, um lugar de saída, tá? Um lugar de saída dos seus medos. Tá andando devagar aqui, querendo curtir mais a vida, tá? Por quê? Porque a carta da lua, ela tem um grande desafio, né? Então aqui você falou de equilíbrio, eu tenho um grande desafio de lidar com as minhas energias, né? Com esse seu mundo interno, com essa sua psique, e entender as coisas de uma maneira, ter essa percepção de uma maneira diferente, mas sim, devagar nas percepções, devagar para andar nesse caminho, devagar para reagir. Porque aqui o cavaleiro de pentáculos, ele é lento. Então, assim, ele é lento no sentido de quê? De, de reagir, né? De reagir. Então, aqui tem um passo a passo. O caminho vai sendo trilhado aos poucos, vai mostrando as situações como elas acontecem. O importante é que algo muito pesado aqui, algumas energias pesadas, inclusive tem energia de energético mesmo, magia, assim, às vezes que é feita, e às vezes a magia é feita verbalmente, né? O que eu decreto aqui, ó, inconsciente. O que é decretado, o que é falado, né? E isso é tornado, é como magia. E aqui a gente está falando de uma energia que está sendo pacificada, né? E quando a gente muda a percepção, esse peso energético, ele muda, né? E aqui o meu caminho mais leve acaba se projetando também. Então, assim, eu não sei o que aconteceu aí na sua vida, mas aqui a gente está falando assim, nova forma de pensar, equilíbrio com as emoções, finalizando algum jeito de se olhar, tá? Não tomando conclusões precipitadas, tá? Um passo de cada vez, devagar, devagar para tomar conclusões, devagar para porque aqui tem muita dúvida, muitos medos, então tem que ir devagar, né, nesse movimento aqui, tá? No futuro. Então, anda devagar, ou então você já começa a entender mais seus medos, você já começa a entender mais esse seu lugar
de sombra, né, gente? Esse teu lugar de sombra. Então, assim, eu entendo que eu estava num lugar de estar certo, né? Eu tinha um ponto de vista sobre uma situação e aqui me gerou algumas situações de peso, né? De finalizar alguns ciclos. E daí o que que acontece? Agora eu consigo entender que e olhar mais para minha sombra com um olhar diferente. Aqui tem um trânsito, eu estou transitando por um lugar das minhas sombras, né? Desses lugares que a gente fala sempre de sombra, é aquilo que ficou ocultado, que eu não queria olhar. Então, a sombra é aquele lugar que, quando a mãe da gente, pai da gente falava assim, não pode isso, e tudo que era inaceitável, a gente vai colocando para o inconsciente. E ele vira um lugar de sombra. E às vezes essa sombra, a gente não sabe como ela funciona. E é isso que a gente está olhando, o funcionamento disso. E é esse trânsito que está acontecendo aqui para você. Você finalizou alguns movimentos, sim, ou você quer finalizar alguns movimentos, tá? De peso, mas aqui sim, calma. É um ponto para você equilibrar as suas emoções. Comece equilibrando e olhando para as suas emoções e vai um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Confie, prospere, inicie um novo caminho. Ó, eu tenho aqui um guia junto de ti, te acompanhando. Ótimo. Perguntei de que área da vida a gente estava falando e veio o sol. Então a gente está falando sobre essência, a gente está falando sobre ser você, a gente está falando sobre brilho pessoal, a gente está falando sobre otimismo. Então o assunto que a gente está falando é sobre você, Escorpião. É sobre você, é sobre sua luz, é sobre seu brilho. Quem é você? Ou assim, ou então, qual os excessos? Quais os seus excessos? Onde você pode estar trazendo tudo para um lado, né? Que como se uma grandeza exacerbada sobre você, entende? Cada um vai funcionar aqui, né? Vamos ver. Mas a carta, eu perguntei sobre quem e a gente está falando sobre ser você, sobre a sua essência. Porque a essência da gente, ela é luz, né, gente? A essência da gente, ela é luz. E aqui tem uma travessia. Ah, entendi. Olha só. Claro. Luz e sombra, né? Você tá numa travessia de luz e sombra. Você tá num caminho de descoberta. E esse caminho não dá para ter pressa. É um pouquinho de cada vez, é um passo de cada vez aqui, Escorpião, para ir descobrindo. Porque o assunto que se trata é isso. De luz e sombra, de você estar harmonizando feminino e masculino, luz e sombra, mental emocional. Ai, viu como a coisa vai abrindo, mental emocional. Olha aqui, luz e sombra. Essas dualidades, como elas funcionam na vida da gente. Então, é um trânsito aqui que está acontecendo. E existe aqui um movimento também de finalização de alguns processos relacionados a isso, né, de entendimento de um de uma situação que eu não sabia, né, sobre mim, sobre minha sombra. Conselho do oráculo. Cavaleiro de Copas, sete de paus. Vamos ver mais uma. O julgamento, renovação, nova, né, nova percepção também. Mas aqui, o primeiro que caiu, ela caiu aqui, foi o pajem Cavaleiro de Copas. Tem dois cavaleiros aqui, né, gente? Então, assim, como conselho, o Cavaleiro de Copas, ele tá falando de presente, ou de oferta, ou de você estar sendo ofertado para você. Então, é um movimento que acontece para você de trazê-lo. Sabe o que eu vi? Vi aqui esse cavalo, nem é unicórnio. Esse cavalo aqui atrás, mas me lembrei um unicórnio, porque ele fala de um mundo de luz, ele fala de um mundo de boas coisas, né?
Então, assim, aqui é uma mensagem que está sendo trazida para você, que depois dessa travessia, com a harmonização disso, que com essa vitória, você vai ter essa comemoração, tem essa comemoração aqui, tá? E ao invés de você... Aí daqui veio o 7 de paus e o 3 de paus, né? E aqui tá falando de energia espiritual, tá? Como aconselhamento. E aqui, ao mesmo tempo, você começa a entender mais como funcionam as energias. Você, num estado onde estava se protegendo muito, tá? Se protegendo muito e defendendo seu ponto de vista, você consegue abrir mão das coisas e começar aqui a olhar de uma forma mais ampla. Esse que é o conselho. Abra mão, tá, de alguns ataques, de algumas energias ao pensamento, sobre isso. Porque teu subconsciente, aqui também é energia de subconsciente. Teu subconsciente, ele acredita também que ele precisa se defender. Então, tipo, eu levanto as barreiras. E aqui tá falando para que você olhe mais lá na frente, aqui, ó, tem novas percepções, espere novas e boas oportunidades. É como essa barreira aqui faz com que essas oportunidades não cheguem. Então, tá falando aqui para a maior defesa é você entender como é que funciona essa sombra, né? Essa sombra energética, essa sombra, essa autodefesa que está sempre, né, na retaguarda. E quando a gente entende como essa sombra funciona, aqui, ó, eu consigo enxergar o mundo de uma forma diferente, é mais amplo, né? Eu consigo querer desfrutar da vida. Olha aqui, ó, tá com a prancha na mão, que aí curtir a vida. Então tem presentes, tem novas formas. Você sai desse movimento aqui querendo, derrubando algumas barreiras, né? E querendo viver o melhor da vida. Ótimo, né? Você consegue transformar, né? Você consegue renascer, sair de algumas dualidades, sair de algum processo mental aqui de luta, de briga, né? De um estado mental aqui de crítica, autocrítica. Eu vou ler aqui a pacificadora. Esse aqui foi terapêutico. Só um pouquinho que vou ler esse último. Olhe, você, eu quero saber, é um búfalo que está atrás dela. Não tinha sabido agora, é um búfalo que está atrás dela. Veja o que significa o búfalo. Olha só, você pode estar se sentindo no limite devido a uma situação estressante. Há um guerreiro dentro de você que quer lutar, provar seu ponto e trazer a verdade. Mas você está sendo lembrado pela sabedoria ancestral de que a verdade sempre será revelada no final. É mais importante neste momento evitar desentendimento ou discussões acaloradas nas quais você sabe que estará lutando uma batalha perdida. É muito louvável escolher prosseguir de uma perspectiva mais elevada. Isso permitirá que você se conecte profundamente à orientação interior e à intuição que está aqui com a Lua, olha só, que o levará à cura de toda a situação, junto com quaisquer feridas que ela possa ter infligido a você. Escolha a paz, você sabe que ela está chamando você. Eu gostei aqui, né? Ó, para que você escolha de uma perspectiva mais elevada e também se levando pela intuição interior. Muito interessante. É uma situação profunda, né, Escorpião? Para você é uma situação sempre, Escorpião, não pode ser muito, não que não pode, pode, né? Mas assim, aqui tá falando que as coisas estão sendo, no final elas vão ser reveladas. Então as coisas estão acontecendo, você tá passando por esse movimento de olhar para as tuas sombras. Então é assim, ó, não tenha pressa. Tá quase acabando a bateria aqui. E, bom, foi isso. Essa foi sua mensagem. Espero que tenha gostado, espero que tenha contribuído aí na sua vida, porque isso aqui é uma terapia, eu sempre digo. Curta, comenta, compartilha, ativa o sininho e a gente vai deixa eu marcar aqui para eu pegar depois. A gente vai se ver no próximo vídeo na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau.